ONews no ar! E na última semana de novembro, parece que eu estou gostando demais de falar última semana, exatamente, o ano está voando, pessoal, e agora, última semana de novembro, e uma semana que promete ter uma agenda importantíssima no Brasil. Estados Unidos tem feriado, dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, mas o que todo mundo quer saber, o que interfere essa agenda, Cleverson? Semana passada, fatos importantes mudaram minha vida nos investimentos, nas finanças, no mercado de ativos digitais, Cleverson? Será que tudo isso você consegue explicar para mim o que está acontecendo? Com o maior prazer. E é por isso que eu estou aqui para falar com vocês em mais uma edição do ONews. Esse boletim que traz para você informações do mercado de investimentos, mercado financeiro e de ativos digitais. Por isso, venha comigo que está começando mais um ONews. E a gente começa falando da semana passada, uma situação que aconteceu pontual. A gente viu novamente o mercado se posicionando com muita aversão a risco, né? O que a gente viu foram bolsas que chegaram até ter boas performances. Um exemplo, o índice Nasdaq, o Ibovespa, né, o indicador da Bolsa Brasileira. Mas em contrapartida, a gente viu um ativo que vem se destacando ao longo dos últimos 5 e 10 anos, como é o Bitcoin, perdendo a sua correção anual. A gente viu isso. Isso demonstrou muito claramente as incertezas que estão arrondando a economia mundial. A gente vê conflitos geopolíticos ainda não definidos. A gente ainda vê muitas incertezas em barreiras comerciais, em destaque entre Estados Unidos e China. Enfim, toda essa situação de dúvida, de não ter uma resposta clara, definitiva, isso pode gerar, sim, uma incerteza geral. E isso tomou conta, principalmente no final de outubro e durante esse mês de novembro, aos investidores e aos analistas. E na dúvida, a aversão a risco é o primeiro ponto a se distanciar. Vai para o mais seguro, mais conservador. Isso acontece naturalmente. Nesse momento, posicionamentos em outros ativos são buscados pelos investidores e também recomendados por analistas. O fato é que a gente percebe, apesar dessa incerteza, uma busca de autoridades a nível mundo para resolver. Por exemplo, nesse final de semana, o presidente Donald Trump, com alguns líderes europeus, se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para chegar a um acordo, para configurar, costurar um acordo em prol do cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Para o presidente, ele acredita que chegou o momento. E essa semana vem boas definições, até porque existe a possibilidade de uma conversa entre os dois presidentes, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin da Rússia. O ponto importante sobre isso é que, apesar dessas definições, a gente viu um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mas esse final de semana também o exército israelense fez um ataque, segundo ele estratégico, a um dos líderes do Hezbollah. Novamente, Israel criando conflitos no que eles definem antiterrorismos. Mas o fato é que, independente de qualquer situação de quem está certo e quem está errado, tudo isso mexe no mapa geopolítico e principalmente nas questões de relações econômicas entre países. Isso gera todo um acordo comercial que fica por trás e as expectativas vão refletir, as incertezas, expectativas, irão refletir diretamente em ativos negociados em diversos mercados financeiros mundiais. Isso é muito importante a gente deixar claro. A agenda dessa semana, aqui no Brasil, o destaque fica para o IPCA 15, aquele que mensura a inflação do dia 16 de outubro até o dia 15 de novembro, pegando 2 meses para mensuração, e a hora também da divulgação da inflação do atacado, que é o IGPM, Índice Geral do Preço de Mercado. Os analistas acreditam que esses dois indicadores devem perder força de crescimento, devem vir em percentuais menores do que os meses subsequentes. Lembrando que o IPCA sempre é um fator, um parâmetro para que o Banco Central, através do seu Comitê de Política Monetária, o Copom, defina a próxima taxa de juros. E lembrando que existe, ainda teremos, melhor dizendo, a última reunião e a expectativa é que nada muda em relação à taxa Selic Meta, que ela permaneça em 15% ao ano. Porém, a fala que é feita pós o encontro, pós a reunião do Copom, é muito importante para a gente verificar como vai ficar a taxa para 2026. Expectativa, será que demora em 2026 para começar os primeiros cortes?
ou já na primeira reunião tem possibilidade de cortes. Nós vamos saber isso no pós-reunião, na última reunião que acontece. E esses dados que saem são importantes. No Brasil também é hora de divulgar o CAGED e o PNAD. O CAGED demonstra a quantidade, né, o cadastro geral de empregados que foram contratados no mercado. E o outro demonstra o quê? A taxa de desemprego dentro do mercado. Também são parâmetros importantes para verificar, assim como o IBCBR que mensura ali a atividade, como que está a retração, está crescendo a atividade econômica do Brasil, o PIB brasileiro, a prévia do PIB, esses indicadores de geração de postos de trabalho demonstram claramente se a estratégia de política monetária do governo em deixar taxas de juros altos, elevadas, para reduzir o consumo, para reduzir o estímulo ao consumo, se está surtindo efeito e se está acontecendo o quê? Um outro processo de retração da economia. A economia começou a desacelerar. A partir do momento que tem essas possibilidades, esses indícios através dos indicadores, começa a observar se a economia está desacelerando, é hora de mudar e adotar uma política monetária diferente, e aí cria e aumenta as expectativas para um corte de taxa de juros. Outro ponto interessante é que essa semana é divulgado valores importantes para o mercado, principalmente no que tange a parte fiscal do Brasil, a arrecadação, endividamento, a confiança do consumidor, do produtor brasileiro, também são indicadores que saem durante a semana e que chamam a atenção do mercado em geral, principalmente investidores e os analistas do mercado. Tem dados importantes, apesar de feriado nos Estados Unidos, Cleves? Sim, Estados Unidos parou-se a expectativa de que novos dados atrasados sejam divulgados essa semana. Até porque, o que aconteceu? Os dados estão sendo divulgados de setembro, começo de outubro, setembro, porque os Estados Unidos entrou no shutdown, vocês se lembram disso? E agora que retomou as atividades, é hora de colocar todos os relatórios de forma fidedigna, verdadeira, para o mercado, até porque por lá também tem mais uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Norte-Americano e a expectativa do mundo inteiro é para verificar como fica a taxa de juros por lá. Cleverson, tem mais para falar? Sim, temos dos ativos digitais. Vamos falar do mercado de cripto agora, pessoal. E a gente tem percebido que o Bitcoin perdeu todo o percentual que ele ganhou no ano de 2025. Isso acontece naturalmente primeiro, como eu comecei falando, seu Nil, cenário de incerteza, aversão a risco. Outro ponto também, criou-se na semana passada, e até o ativo chegou a reduzir ainda mais algumas casas que o mercado nem esperava, mais liquidações. Aconteceu o quê? Do mercado ficar preocupado e na última reunião do Banco Central, o que esperavam um cronograma de quedas, né, nos últimos 3 meses do ano em 0,25 pontos percentuais, cogitou que esse percentual não aconteceria agora em virtude da falta dos relatórios de informações básicas para poder mexer na taxa de juros na última do ano por lá. Isso também gerou uma incerteza por parte dos investidores e liquidaram suas posições no ativo digital. Mas o fato é que quando nós olhamos para esse ativo, como eu sempre falo no News, todas as edições, falamos de preço do Bitcoin, falamos de reserva de valor, falamos de futuro, longo prazo. Ele continua no radar de diversas instituições, organizações, governos, investidores qualificados e qualquer outro tipo de investidor, porque faz parte diversificar na carteira, ele é um importante ativo para diversificar, pensando-se no longo prazo. É lógico que no curto prazo a volatilidade dele tem que ser considerada para que não entramos aí em investimentos que não se enquadra ao nosso perfil de investidor. Isto falado, meus queridos, eu encerro por aqui mais uma edição do ANews e te espero na próxima semana. Até lá!